Fala pessoal, aqui Thiago Pavani, estamos direto dos estúdios do CT Hub com um convidado muito especial, um parceiro estratégico, um novo cliente aqui para o CT, para o Seg Summit, para o nosso ecossistema de segurança. Então quero apresentar vocês, Thiago Terra, da Ideal Rádio, bem-vindos, muito obrigado pela parceria, Thiago, é uma honra ter o primeiro episódio do podcast aqui conosco. Obrigado, Thiago, obrigado a todo o time da CT Hub pela recepção. É uma parceria que a gente espera muito, que a gente conta muito para render bons frutos aí para a Ideal durante o ano de 2026. E a gente está muito ansioso para começar. E que bom que tem o primeiro, que é já para começar. A gente fez o evento umas 2 semanas atrás. Exato. E agora o podcast para a gente começar a engatar mais na parceria. É isso aí. Ideal Rádio, uma empresa nacional, 18 anos de história, Thiago. Fala um pouquinho para nós da sua trajetória, da história da Ideal Rádios e também o aumento do portfólio para entregar valor para o nosso ecossistema, né? É uma pergunta complexa, vamos dividir em 3 partes. Isso. Vamos começar falando da Ideal. Então, como você colocou, a Ideal é uma empresa de 18 anos no mercado já. A Ideal começou muito focada em radiocomunicação, em locação de rádios para grandes empresas, para indústrias, para shoppings, enfim. E desde 2018, a Ideal foi crescendo, foi desenvolvendo, foi aumentando o tamanho e foi se especializando em locação, como trouxe antes, né? A gente faz eventualmente alguma venda, mas no nosso forte, no nosso core, fazer a locação desse tipo de equipamento dos rádios. E é claro, tudo que voa em volta desse ambiente. Então, uma repetidora para aumentar a cobertura, uma câmera para fazer uma gravação, uma bateria, tudo que a gente consegue colocar nesse ecossistema de rádio, a gente aluga e presta a solução completa para o cliente. 18 anos de Ideal, que começou com o Vitor, que é o fundador e o CEO, dono da Ideal, que começou no mercado de rádio, numa outra empresa muito grande no mercado de rádio. Então ele fez uma escola muito grande, essa empresa é muito importante no mercado de rádio. E aí ele, há 18 anos atrás, ele sai dessa empresa, abre a Ideal, e desde então a Ideal começa a crescer. E aí sua segunda pergunta foi a minha história. A minha história se cruza com a da Ideal, lá nos meados dos anos 2019, 2020, quando eu era funcionário da Hytera, né? Eu fui contratado pela Hytera em 2018 para ser gerente de marketing na Hytera, e eu fiz uma transição pro comercial, como gerente de contas, e a Ideal acabou se tornando o meu cliente mais importante durante alguns anos, e durante muito tempo eu e o Vitor, a gente conversou bastante em como é que a gente faria para levar a Ideal um novo patamar, para a gente, de fato, colocar a Ideal ainda mais forte no mercado de rádio, e por que não no mercado de prestação de serviços. E aí o convite aconteceu para mim no ano passado, a gente sentou, conversou, chegou numa coisa que seria bom para todo mundo, tanto para mim como para a Ideal. E em setembro do ano passado eu entrei na Ideal, e aí nossa transição de começar a fazer a Ideal se posicionar como uma empresa não só de rádio, mas também com um portfólio, começou desde então, e a gente está trilhando esse caminho juntos aí. Eu muito focado nessa parte de comercial, de marketing, de novos parceiros estratégicos de produtos, e o Vitor tocando o dia a dia operacional da empresa lá, assim que a gente divide o nosso dia a dia. Pô, então aqui, ó, a nossa audiência, então você que não conhece a Ideal Rádio, aqui nosso parceiro estratégico do CT Hub e do Seg Summit, né? O Seg Summit tem história também, você foi como visão de visitante, né? Foi. E agora, dia 21 de outubro, o Seg Summit Ideal Rádio vai ter um stand bem bacana com todas as soluções do portfólio completo lá. E uma coisa legal de contar pro pessoal que tá ouvindo aí. Quando a gente começou a buscar novas estratégias de divulgar a Ideal no mercado, né? A gente começou a ouvir e acompanhar mais os eventos de segurança, que é um mercado muito forte pra gente, né? Sim. E a gente começou a falar, então é um ponto positivo pessoal de marketing, viu? Porque a divulgação do Seg Summit foi muito bem feita. E a gente escutou falar, falou, a gente tem que estar nesse evento, tem que conhecer, entender como é que funciona o evento. A gente esteve lá e a gente gostou muito do formato, gostou do fluxo, gostou das pessoas que estavam participando do evento, e a gente fez questão de ir lá no próprio evento já conversar com o Thiago, com a Tamires, e já meio que encaminhar nossa participação. Só não assinamos o contrato lá, mas deixou muito bem alinhado para assinar. Então, como o Thiago colocou, a gente vai estar presente lá no Seg Summit esse ano, junto com outros parceiros grandes e importantes aí.
Boa. Então aqui a gente tá falando de rádio. Thiago Terra entende, hein? Agora, Thiago, vamos falar um pouquinho. Você falou de verticais, né? Você comentou indústria, shoppings. Eu acredito que cada vertical, cada segmento tem a sua especificação, né? Fala um pouquinho para nós. Shopping center, eu acredito que é um setor importante, infraestrutura crítica, né? Fala um pouquinho mais das verticais e das aplicações para cada uma delas. É um ponto interessante, né? Quando me pergunto, eu conheço uma pessoa, eu jogo beach tênis, jogo tênis. E aí é um esporte que você conhece muita gente nova. E aí, quando você te conhece, a primeira coisa que você fala, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com rádio. Aí o pessoal assim faz aquela cara, rádio? Que pena que não tem aqui, depois eu pego pra trazer pra mostrar que o pessoal entender mais ou menos o que é, mas tem um ali. Rádio, mas isso vende ainda? O celular não acabou com isso? Igual no Excel, tem muita pergunta sobre o que o rádio de fato é. E você colocou um ponto muito importante. Você tem vários mercados verticais, e eu acho que hoje, pessoal, não tem um mercado vertical que não precise do rádio. Se não precisa, é porque não sabe ainda, porque vai precisar e teria que estar usando o rádio. O rádio é uma ferramenta importantíssima e crucial para qualquer operação, seja um estacionamento, seja um aeroporto. Qual que é a diferença principal? Os dois vão falar. E esse é o principal apelo, ou a principal característica do rádio. A principal função do rádio é falar. Você aperta e fala. A diferença de um rádio de um estacionamento para um rádio de um aeroporto é que talvez você vai ter uma cobertura maior, um fluxo de conversação maior, ou uma inteligência maior por trás de um GPS, uma função específica de segurança, eventualmente uma criptografia na rede para você não ser escutado, mas o conceito básico do rádio é o mesmo. E qual que é a diferença, e é aqui que fica importante, por que você, qualquer empresa, um shopping, um estacionamento, um aeroporto, um hospital, deveria usar um rádio e não um celular, um WhatsApp, uma outra coisa? Simplesmente porque a infraestrutura do rádio, a gente chama de que é para missão crítica. Ou seja, um celular ou alguma outra tecnologia de comunicação que não seja com uma rede própria sua, se tiver algum problema na rede, uma falta de energia, você vai ficar sem comunicação. Uhum. Enquanto o rádio, a infra é toda sua. Então a gente chama que o rádio hoje é um produto de missão crítica. Quando nada mais funcionar, quando tudo cair, quem vai estar falando, quem vai estar comunicando, quem vai estar usando para gerenciar, para tomar conta da situação, vai ser o rádio. Então, por isso que eu digo que quem ainda não usa, ainda mais de operação crítica, como você trouxe o shopping muito bem, imagina um shopping que acabou a luz, caiu uma torre, se está sem comunicação, se você não tiver o rádio funcionando, eu tenho certeza que a operação vai ser muito mais difícil. Entendi. E a gente que trabalha com segurança sempre tem as redundâncias, né? Sempre tem um projeto de valor agregado. Então você, parceiro nosso de integradores, gestores de segurança, quer saber mais de como melhorar a sua infraestrutura, principalmente para as missões críticas, a gente chama de infraestrutura críticas, né? Que são telecom, portos, aeroportos, a parte de mineradoras, enfim. Então, tá aqui um parceiro ideal rádio. Thiago, agora fala assim, como você vê nas soluções de valor agregado que vocês podem, dentro do cliente de vocês, que o melhor formato é crescer dentro da carteira, né? Ganhar novos clientes é importante também, mas como você vê que vocês estão trazendo novas soluções, novas tecnologias para agregar valor dentro do ecossistema, né? Então a gente falou aqui, nós fizemos o evento aqui, vocês trouxeram as motos elétricas, que foi um sucesso, e os de ciclos também, e já está em operação, já tem case de sucesso aí. Acredito que esse é um diferencial bastante interessante agora para 2026. E é isso, cara, você tocou num ponto importantíssimo, e eu vou novamente dividir a sua pergunta em 3 respostas diferentes, 2 ou 3 respostas diferentes. A primeira: todo cliente da Ideal hoje é um cliente potencial para outros tipos de produto. E por que eu falo isso? Na nossa concepção da Ideal, a gente não quer só ser um fornecedor, a gente quer ser um parceiro e uma empresa que presta serviço de solução para você. Então, um exemplo. Você falou de mineradora. Qual que é o principal business da mineradora? É minerar, é extrair alguma coisa. Não faz sentido, na nossa concepção, a mineradora ter que cuidar de comunicação. Tem que cuidar da ronda que o discípulo vai fazer. Tem que ficar fazendo manutenção em rádio, manutenção. A ideal é que a sua empresa foque naquilo que ela tem que fazer, no que ela é boa para fazer. E deixa a parte de comunicação, de mobilidade elétrica com a Ideal, que a gente é especialista, que vai cuidar bem para você. Então, nesse sentido, quando a gente tem lá um rádio dentro de um cliente, a gente entende que esse cliente de rádio é potencial para outro tipo de solução que a gente está trazendo. Você colocou muito bem as motos elétricas, a gente depois entra um pouquinho mais em cada um dos produtos, mas
tanto moto como de ciclo e eventualmente até scooters, né? Aquelas scooters que a gente vê o pessoal de mais idade andando num shopping, num supermercado. Tudo isso faz parte do portfólio da Ideal para a gente conseguir atender as empresas do início ao fim. Não só no rádio, né? A gente tem aqui no próprio stand aqui na CT Hub uma bodycam, que a gente vê que está crescendo muito, né, no mercado. Não só de segurança pública, tá? Isso é uma coisa que tem que quebrar também, tá, Thiago? A gente, quando fala de bodycam, vincula muito primeiro com segurança pública, com polícia, depois vai para segurança, só que o pessoal esquece que tem um outro mercado muito grande por trás, que dá para usar essa bodycam para cuidar, principalmente do seu trabalho, do trabalhador, da mão de obra e também dos clientes. Então, a Ideal tenta focar no que ela sabe fazer, que é especialista, enquanto as empresas focam no core dela, no que elas sabem fazer, e todo mundo funciona melhor dessa forma. Interessante. Fala um pouquinho mais pra gente dos benefícios das motos elétricas, assim. Hoje a gente já vê rodando em alguns estacionamentos, shoppings, até em supermercados também, né? Pelo menos na Honda, e bastante utilizado pelas empresas de segurança privada, né? Segurança patrimonial, que utilizam esse valor agregado para fazer o perímetro, fazer as rondas. E você comentou em mineradora também. Então, aonde tem ronda operacional, dá para usar a moto elétrica, ou seja, é uma eficiência de combustível, de meio ambiente, e de mobilidade. Eu gosto que você fazer a pergunta e já me ajuda a responder. Boa. A parceria tá alinhada aqui, mas é isso, pessoal. Quando você pensa em um condomínio de alto padrão, né? A gente sabe que é um cliente forte do CT Hub, que faz parte do ecossistema aqui do CT Hub. Sim. Um condomínio de alto padrão. Como é que uma pessoa vai fazer uma ronda num lugar como esse a pé? Não vai fazer. Qual que é a solução? Um carro que ocupa espaço, que gasta gasolina, que eventualmente não é o melhor meio de transporte para frequentar ou para rodar nesses lugares, ou uma moto a combustão convencional. Quais são, talvez, os 2 ou 3 principais problemas de uma moto a combustão num lugar como esse? Eu vou falar o primeiro, que é de frente já. O barulho. O barulho. Cara, você tá querendo relaxar, você tá no condomínio lá, fazendo a grama que veio aqui semana passada. Pô, o cara quer descansar. Fazenda da grama, exatamente. O cara quer descansar, não quer? Pô, você tem uma casa lá, eu quero curtir. Aí passo o vigia fazendo um barulhão com aquela moto lá, e vou voltar no outro ponto que eu trouxe. Manutenção não é bem feita. Então tem um escapamento furado, tem vazando um óleo lá. O que me traz ao segundo ponto de benefício de ter uma moto como essa da Ideal, porque a manutenção de uma moto elétrica é muito mais simples do que uma moto a combustão, né? Você não tem óleo para trocar, você não queima óleo, o motor é muito mais simples. Então a gente já falou de uma Honda silenciosa que não incomoda nem o vigilante e nem as pessoas que estão sendo seguras por essa Honda. Você tem a parte de manutenção. E a terceira, pessoal, que é o quanto esse negócio pode ser escalonável em um curto período de tempo, porque é o futuro, né? A gente fala de mercado elétrico há muito tempo e a gente vê que o quanto cresce esse tipo de produto no Brasil, enquanto o mercado de moto a combustão vai manter uma linha mais flat há bastante tempo. Então, por isso que a gente enxerga que quando você tem um produto de qualidade, que você economiza com manutenção e que você não tem que gastar com combustível, e ainda está numa... A gente fala muito de mercado sustentável, né? Então, empreendimentos como esse tem essa tendência de ir para um tipo de produto mais sustentável. Então, você coloca tudo isso num produto e entrega o que faz eu vou falar a mesma coisa, mas não é. Faz melhor do que um produto que já existe no mercado, mas com apelos ainda mais interessantes para quem contrata esse serviço. E foi engraçado no evento de síndicos que nós fizemos e condomínios aqui, um problema bom para resolver, e um síndico relatou, foi o seguinte, foi a troca, né, então uma mudança de cultura da combustão para o veículo elétrico, então nos dias subsequentes choveu de perguntas e questionamentos. A Honda parou, eu não ouvi mais, ou seja, é um problema e bom você, condomínio, não se preocupa com isso, tá? Nossas motos tem barulhinho, tem sirene, se quiser se fazer presente vai fazer, mas não é aquele barulho de moto roncando alto lá, tem até um vídeo, depois eu mostro pra vocês, ele faz o barulho. Com uma moto comum tem giroflex, tem estrobo, ela é toda adesivada, então vai transmitir a mesma noção de segurança, só que com muito mais conforto para quem está utilizando. É isso aí. Agora vamos falar dos diciclos. Os diciclos, quais são as principais aplicabilidades, as verticais também, que é importante, e faz um pouquinho dos benefícios, falar das características importantes, mas os benefícios para o pessoal procurar a Ideal e falar dos diciclos elétricos. Perfeito. Então, a gente tem hoje no portfólio da Ideal, basicamente 3 tipos de diciclos, pessoal. A gente tem um diciclo que chama de indoor,
onde a gente vai utilizar? No corredor de um shopping, cara. Tá. No Eldorado aqui, se eu não me engano, tinha eventualmente rodando, o pessoal sobe. Por quê? Porque o vigia tem que ter uma visão um pouquinho mais alta para enxergar o que está acontecendo na situação dele. Ele tem que ter uma velocidade se precisar. E ele está sempre num estado de alerta. Porque quando você está montado no ciclo, você está vindo com uma referência e você está em estado de atenção. Então, o primeiro lugar que eu colocaria é esse. O veículo indoor dentro do corredor de um shopping, por exemplo. Tá. A gente tem um outro que é outdoor. Aí fala assim, pô, Thiago, se o outdoor, você tem a moto, por que você tem o de ciclo? Vamos extrapolar isso para um estacionamento de um shopping. Às vezes, a moto vai ser, sim, razoável, mas em estacionamento apertado, pode ser que o de ciclo faça mais sentido, justamente para você ficar numa posição mais elevada e conseguir enxergar melhor e conseguir imprimir a velocidade se for necessário. E vou para um terceiro tipo, que é uma Honda. Vamos supor, por exemplo, uma orla de uma praia, que tem um calçadão. Você não pode andar de moto nessa orla, nesse calçadão. Você não pode usar esse veículo indoor, porque o pneu dele é um pouquinho mais fino. Então, a gente tem a solução desse de ciclo outdoor, com um pneu mais robusto. É quase off-road, cara. Dá pra fazer a trilha com o negócio. O negócio é robusto. Justamente fazer esse tipo de Honda em áreas externas. E o terceiro, só para não deixar escapar, a gente chama de veículo personalizado. Então, você pode colocar uma caixa de primeiros socorros e entregar para uma empresa ou para uma empresa ou para quem precise de uma solução de primeiros socorros, ou você pode colocar para uma guarda municipal e colocar um giroflex nele. Então é uma terceira vertente que pode ser tanto interno como externo, mas caracterizado ou personalizado para esse cliente que tem essa demanda. Espetáculo. E ó, vocês veem a audiência aqui, ó. Já segue a Ideal Rádio nas redes sociais, fala pra gente qual que é, segue no Instagram, no LinkedIn. É Ideal Rádios do Brasil. Ideal Rádios Brasil, aí, ó. Segue a gente aqui no canal do CT Hub, oficial também. Já tá gostando desse conteúdo, já dá um like, compartilha. Eu nunca pensei que ia falar isso. Eu pensei nisso aí, mas cara, é isso, ó. Compartilha, dá o like, senta o dedo aí, segue a Ideal Rádio e o CT Hub, viu? Isso aí. Eu ia comentar que não é a primeira vez que eu falo isso, em podcast mas a gente fazia um evento na Hytera que chama Conexão Hytera, né? Um abraço pro Júlio, pra Débora e pro Flávio lá da Hytera. A gente fazia esse evento e a Hytera tem um canal no YouTube e a gente pedia o pessoal soltar like lá no canal do YouTube, a gente fazia essa mesma solicitação pro pessoal que era a nossa audiência lá. Então, fica aqui também, dá um like aí no CT. E funciona, né? Funciona. Agora, para fechar o portfólio aí, a gente falou das cadeirinhas, das cadeiras motorizadas, né? Tem uma normativa de lei? Tem uma normativa, eu prefiro não falar aqui o número, que eu não lembro de cabeça, depois eu vou buscar e posso compartilhar com a audiência aí, mas o que ela diz na prática é que estabelecimentos comerciais com um número X de pessoas são obrigados a fornecer esse tipo de veículo. Então, aquela cadeirinha, como eu trouxe antes, que é uma cadeira que vai devagarzinho, que tem uma cestinha, para aquela senhora fazer a compra, às vezes uma pessoa que tem uma mobilidade prejudicada pode usar também. Então, a Ideal também tem no nosso portfólio esse tipo de produto. De novo, pensa um shopping, a gente falou agora o shopping tem o rádio, o shopping tem a bodycam, ele pode ter a moto para fazer uma Honda no estacionamento, o de ciclo e eventualmente também contratar essa cadeira elétrica para fazer a Honda. Então a gente consegue atender 100% das necessidades do shopping num único fornecedor parceiro, que é a Ideal Rádios do Brasil. E esse é o parceiro estratégico ideal aqui para o CT, porque a gente fala de ecossistema, tá aqui, ó. Então, você que procura uma solução integrada aí de comunicação, de mobilidade, veículo elétrico, de bodycam, aqui, Ideal Rádio. Thiago, bacana sua experiência, trajetória, esse posicionamento de mercado, né? De como vocês estão vendo de valor agregado mesmo e trazer um 2026 diferente. Você comentou que você viajou internacionalmente para trazer novas tecnologias, novas soluções. Isso é muito bacana e mostra o comprometimento de vocês com o mercado, né? É isso, cara. Quando a gente fala de rádio, hoje a gente está muitíssimo bem servido pelos nossos fornecedores, tanto a Hytera como a Motorola. Então, 98% dos nossos rádios hoje são dessas duas marcas. Então, a gente consegue atender sem nenhum problema. A gente confia muito nesses dois fabricantes e parceiros da Ideal. Agora, quando a gente vai para esse mercado de tecnologia embarcada para veículos de mobilidade, aí é um ambiente ainda que tem pouco fornecedor do Brasil. A gente sabe que a maioria vem da China. E a gente, antes de colocar qualquer produto novo da Ideal, ela passa por um crivo muito criterioso. Então, como você deu um exemplo muito bom, a gente sabe buscar 2 fornecedores novos de produtos, tanto para o de ciclo
como para as cadeiras elétricas. Então, a gente engajou com um fornecedor, a gente pediu algumas amostras, a gente pegou esse produto, pessoal, depois eu mostro o vídeo para vocês. A gente desmontou inteiro para ver o que tinha de componente, para ver se a construção fazia sentido para a gente, se o produto de fato era robusto para atender as operações dos nossos clientes. E não só isso, não só desmontar essas amostras, a gente deixou rodando em clientes importantes da Ideal, Thiago, para, de fato, porque quando você desmonta o produto na bancada é uma coisa, né? Sim. Dentro do ambiente controlado. Agora, quando você põe o produto na operação, no dia a dia, aí você vê se tem algum problema ou não. Então, pede a amostra, desmonta no laboratório, põe para rodar num cliente de verdade na operação do dia a dia real. E a gente jamais assinaria um contrato sem conhecer quem são as pessoas. Então, antes de fazer esse primeiro pedido grande com esses fornecedores nossos, a gente pegou um avião, foi até a China, conheceu as fábricas, conheceu as instalações, conheceu as pessoas por trás daquele negócio, justamente para, quando a gente fosse divulgar e colocar isso no mercado, a gente tem certeza que o produto é de muita qualidade, isso que a gente tem feito. Muito bacana, cara. É isso, seguimos nas nossas considerações finais aqui. Acho que um podcast bastante interessante aí pra gente colocar no mercado as novas soluções, o posicionamento da Ideal Rádio. Tem os próximos episódios já agendados. É isso aí. Aí já vem com parceiros estratégicos também, com clientes, potenciais clientes, né? Deixa a mensagem final, Thiago, para a audiência e também aonde que o pessoal quiser te procurar, deixa seu contato, LinkedIn, telefone, o que você achar pertinente para a audiência seguir a Ideal Rádio e já gerar alguns leads interessantes para vocês. É isso. Queria agradecer, primeiramente, novamente, aí o Thiago e todo o time do CT Hub. Eu acho que é muito legal poder dividir um pouquinho sobre o nosso ecossistema e sobre o nosso portfólio de serviço. A Ideal está num caminho de muito crescimento, a gente deve em breve mudar para um novo endereço para suportar essa operação nova. Então, o ano de 2026 é de transformação. Além do Seg Summit, a gente vai participar de um outro evento muito grande de shopping centers, justamente para expor o portfólio. E a gente vai seguir investindo e buscando novas tecnologias que agreguem, de fato, valor para a operação de vocês. Então, se quiser saber mais, idealradio.com.br, nosso site. Nós estamos no Instagram, Ideal Rádio do Brasil. E meu Instagram pessoal, @titerra. E Thiago Terra no LinkedIn. Pessoal, mobilidade elétrica, radiocomunicação de qualidade, serviço bem feito, locação ou venda, Ideal Rádio do Brasil. É isso aí, Thiago Terra, um espetáculo aqui, apresentador, primeiro podcast, parece que tá na bancada do Jornal Nacional, hein? Muito bom, Thiago. Obrigado, que legal. Ideal Rádios, venha conosco, CT Hub, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, e dia 21 de outubro, todo profissional de segurança pode encontrar o CT e a Ideal Rádio lá no nosso Seg Summit. Venha conosco. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima.